Ah, que legal! Chegamos! Primeiro vídeo do canal Glauco Keller para dar dicas de livros para vocês. Toda semana eu vou trazer aqui uma dica de livro que vai perpassar pela literatura universal, pelos clássicos, mas vai trazer também escritores, escritoras da nova geração que estão produzindo coisas muito legais. Há muitos canais que falam de livros, que dão dicas, muitos deles muito legais. Eu vou tentar fazer algo diferente, eu vou tentar trazer o meu olhar sobre aquela obra para você. Eu posso garantir para você que todos os livros serão obrigatoriamente lidos e vou tentar convencer você a ler também os livros que eu sugeri. Vamos fazer o seguinte, se inscreva no canal Glauco Keller, ativa o sininho e assim você vai saber quando tem vídeo novo. Toda semana eu vou subir um vídeo novo falando de livro, falando de literatura e trazendo a minha perspectiva a respeito da obra. Gostaria de começar, claro, esse é o mês do rock, 13 de julho é o Dia Internacional do Rock, falando de rock and roll, mas eu não vou dar spoiler ainda do livro que eu vou falar, não. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho das origens do rock. O rock surge nos Estados Unidos, você já sabe, e traz um tripé que vai formar a clássica banda de rock com vocalista, com baixo, com guitarra e com bateria. Esse tripé é composto pelo blues, que é um ritmo negro, melancólico, que surge nos campos de algodão, ainda durante o período da escravidão nos Estados Unidos, a country music, que é o pilar branco dessa história toda, e também o gospel, que vem dos spirituals, que eram hinos, cânticos, que eram tocados e cantados dentro das igrejas nessa miscigenação entre religiões africanas e as religiões cristãs, em especial protestantes nos Estados Unidos. Esse tripé vai ser formatado a partir de um ritmo chamado R&B, Rhythm and Blues, mas que vai se transformar no rock por conta de uma curiosidade histórica. Havia em Ohio um DJ chamado Alan Freed, e ele tocava esse ritmo que até então a juventude gostava, mas que tinha as características que normalmente a classe média branca, a classe alta não gosta, que eu costumo falar que são os 3 P's: pobre, preto e periférico. A partir do momento em que o Alan Freed muda para Nova York, ele leva o seu programa de rádio. Esse programa de rádio se chamava The Moondog Show. E por uma questão jurídica, ele é obrigado a mudar da noite para o dia o nome do programa. E aí o que ele faz? Ele chama o programa de The Rock and Roll Show. E pela primeira vez, o ritmo rock recebe o rótulo de rock and roll. O preconceito continua porque rock and roll fazia alusão à curtição, até mesmo ao ato sexual, e naturalmente as mães e os pais que viam os filhos ouvindo esse tipo de música, que tinha, como eu falei, os 3 P's, não curtiam muito. Mas na década de 50, a indústria fonográfica percebe a importância desse ritmo e percebe que tinha ali digamos que uma galinha dos ovos de ouro em mãos. E aí começam a surgir alguns ídolos brancos. Em 1953 surge o filme The Wild One, o Selvagem da Motocicleta, com o Marlon Brando, e ele vai popularizar um pouquinho essa imagem do rebelde, da jaqueta de couro, do jeans, que vai tão bem ser explorada pela indústria do cinema, também com a figura do James Dean. Elvis Presley surge com Heartbreak Hotel, e a partir daí o rock estava formatado, o rock ia ser degustado por todas as classes sociais, e infelizmente a figura do negro ia, nas próximas 2 décadas, desaparecer. Começam a surgir ídolos brancos, e aí a gente pode pensar em vários, mas obrigatoriamente o Elvis Presley é o mais importante. Na década de 60, o rock cruza o Atlântico e as bandas inglesas como Beatles e Rolling Stones vão fazer muito sucesso e revender esse sucesso para os Estados Unidos a partir do momento em que eles começam a consumir as origens do rock, né, como Muddy Waters, como Little Walter, como Howlin' Wolf, que eram ídolos do blues e que ajudaram a formatar o rock. Década de 70, a gente vai ter 3 grandes movimentos, né? O surgimento do heavy metal, com bandas como Led Zeppelin, com bandas como o Black Sabbath, o Paranoid, de 1970, né? E também a gente vai ter o surgimento do rock progressivo,
que é um rock extremamente trabalhado, que tem como grandes expoentes a banda Pink Floyd e a banda Yes, e também o movimento do punk rock, que surge em Nova York com os Ramones, antes um pouquinho New York Dolls, MC5, mas que vai, de fato, ganhar cara de látex, de roupa rasgada, de roupa de sex shop, a partir do olhar do Malcolm McLaren e da Vivienne Westwood, e em 1975 para 76 estoura em Londres o punk rock. Então, esses três movimentos na década de 70. A década de 80 vai trazer um rock mais pop, vai apresentar um rock mais palatável, né? Dialogando já com a música eletrônica, com bandas como Depeche Mode, New Order, o Joy Division também, na geração pós-punk, e também, obviamente, ídolos que passaram a ser grandes performers, como a Madonna, como o Michael Jackson, como o Elton John e tantos outros. Década de 90, a gente vai ter uma releitura do glam rock, que fez muito sucesso na década de 70, né? Que eram aquelas figuras andrógenas, maquiadas, né, com cabelos coloridos, e o grande expoente desse modelo vai ser o Guns N' Roses, mas outras bandas como Skid Row, por exemplo, fazem muito sucesso. E o grande movimento da década de 90 certamente é o movimento grunge. Olha, eu estou aqui usando o meu camisão xadrez, porque eu era um jovem que curtia muito Pearl Jam, L7 e também o Nirvana na década de 90. Mas será que o rock morreu? Quando foi que o rock morreu? Será que de fato o rock desapareceu? É justamente isso que fala o livro O Dia em que o Rock Morreu, do jornalista, do crítico musical André Forastieri. O André Forastieri foi editor, escreveu para a Folha de São Paulo, foi editor das extintas revistas Set e Bis, e produziu ao longo da vida críticas musicais, abordando álbuns, abordando artistas, abordando música de maneira geral, numa época em que a crítica musical era muito lida, era muito ouvida e era independente, era muito importante. E esse livro que está aqui, ó, que tem um nome sensacional, né? O Dia em que o Rock Morreu, traz, digamos que, segundo a visão do Forastieri, e a visão dele é bastante ácida em alguns momentos, momentos em que o rock foi perdendo a sua cara, momentos em que uma pá de terra foi jogada sobre ele. Nesse livro, ele perpassa por 25 anos de crítica literária voltada para a música e vai contar um pouquinho de histórias relacionadas a ídolos que já se foram, como Amy Winehouse, como Jimi Hendrix, como tantos outros, e vai falar de ídolos que ainda estão por aí na ativa, fazendo fusões, fazendo experimentos e dialogando com outros ritmos musicais. Dois spoilers, duas dicas especiais para você. Uma, o André Forastieri, autor do livro, olha aqui, ó, o Dia em que o Rock Morreu, foi o jornalista que entrevistou o Kurt Cobain quando a banda Nirvana veio para se apresentar aqui no Brasil. E ele conta essa história aqui no livro. E ele, como eu falei, é bastante ácido com relação a vários ídolos musicais. Mas ele poupa o meu psicólogo, Raul dos Santos Seixas. Ele fala do Raul de uma maneira terna, de uma maneira... Eu não vou dar spoiler, você precisa ler o livro. Então, a dica de hoje, ó, olha aqui, O Dia em que o Rock Morreu, do jornalista, do crítico literário André Forastieri. Semana que vem tem mais rock and roll. Ao longo do mês de julho, a gente vai ler e ouvir rock and roll. Eu fico por aqui e convido mais uma vez você a se inscrever no canal Glauco Keller, a ativar o sininho de notificações para você saber quando tem vídeo novo. E toda semana vai ter vídeo novo com dica de livro, com dica literária para você. Até lá, valeu, galera!